Malaquias capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. A salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Uma palavra profética sobre o advento do Messias. Uma palavra profética que diz que aquele dia virá ardendo como forno. Aleluia. O maior evento de todos os tempos na humanidade. A volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. O primeiro maior evento foi a vinda de Jesus para se fazer carne e morrer naquela cruz por amor à nossa vida. O outro maior evento em toda a história da humanidade é a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Aí o Senhor vem dizendo aqui, mostrando a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus, mais uma vez mostrando, e o que não serve. Porque os dias que nós estamos vivendo, que são os últimos dias da verdadeira igreja de Cristo na terra, coisa raríssima de se ver nos dias de hoje. Muitos lugares se dizem igreja e não são. Outros se chamam igreja e não são. Outros têm rótulo de igreja e não são. Mas a verdadeira igreja de Cristo na terra, que é aqueles que amam, que guardam, que observam e que praticam a sua palavra, esses estão vivendo os últimos dias na face da terra. Então, Jesus está mostrando claramente a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. A recompensa que virá sobre o ímpio, que queimará como palha no fogo. O que acontece com a palha quando ela queima no fogo? Ela é totalmente dissolvida. Ela fica praticamente imperceptível. Aí o Senhor está mandando te dizer hoje, nesse mesmo dia, o arrebatamento da igreja é a vingança poderosa do nosso Deus. Todos aqueles que um dia zombaram de você na tua parentela, todos aqueles que um dia nunca quiseram se voltar para Deus, que não olharam para a tua vida e zombaram, debocharam, eles vão lembrar naquele dia, que quando Jesus voltou, você foi e eles ficaram. Se você permanecer fiel até a morte às palavras de Jesus, aos ensinamentos de Jesus, eles vão ter que lembrar naquele dia. Aí Malaquias profetiza dizendo assim, mas vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e a salvação trará debaixo das suas asas. Isaías 60, verso 1 diz, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Igreja, alegra-te no Senhor. A volta de Jesus está às portas. A qualquer momento, Deus vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, toda angústia, toda tristeza, tudo desaparecerá. Para onde a igreja vai, não tem noite, porque o Cordeiro é a lâmpada da cidade. Para onde a igreja vai, não tem doença, não tem males, não tem tristeza, não tem angústia, não tem lamentos, não tem pranto, não tem nenhum tipo de dor. A igreja vai para o seio da glória de Deus Pai. Você, igreja do Deus vivo, está preparado para isso? Hoje Deus mandou te dizer isso. Alegra-te no Senhor, o sol da justiça já brilhou e agora voltará para te arrebatar, para te arrancar. Aleluia. Falta pouco, falta pouco, falta pouco. Você não ouve falar sobre arrebatamento da igreja, sabe por quê? Porque não dá para eles inventarem uma campanha, uma corrente para arrancar dinheiro do povo com essas palavras. Não dá. Apesar que já tem hipócritas por aí, servos de Satanás, enganando os cegos,
vendendo um pedaço de papel dizendo que é terreno no céu. Nenhuma criança de 2, 3 anos acredita nisso, mas tem adulto pagando isso. Sabe por quê? Porque a cegueira espiritual é terrível e ela pode te levar à morte e te fazer de chacota na mão de Satanás e dos servos deles que estão atrás dos púlpitos. Mas Jesus disse que de graça nós recebemos. A salvação nos foi dada pela graça de Deus. Lá no céu não tem terreno, lá no céu tem uma cidade nos aguardando. Para a igreja é uma cidade, para a igreja, e você não tem que pagar por isso. Sabe por quê? Porque Jesus derramou o sangue dele na cruz para pagar o preço, para que tu entre na cidade pelas portas, se tu crê nesse sangue. Aleluia. Então o Espírito de Deus te mostra hoje: não te indignes com o que o ímpio está fazendo contigo. Ele se queimará com uma palha no forno, e ainda tu pisará debaixo dos teus pés. Olha só. Glória a Deus. A igreja de Jesus, ela é perseguida. Mas quem te disse que os perseguidores da igreja prevalecerão contra ela? Jesus não disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Tem lugares feitos de chacota na mídia, tem lugares feitos de chacota na internet, tem lugares feitos de chacota no bairro, é porque não são igreja do Deus vivo, porque a igreja do Deus vivo triunfa em glória. A igreja do Deus vivo é uma lâmpada acesa no meio das trevas que estão à volta. Quem quiser vida e quiser ser iluminado, tem que chegar na igreja do Deus vivo, porque é nela que tem o sol da justiça. E hoje, ainda esse mês, o sol da justiça brilhará na tua vida. Tu crê nisso? Diga glória a Deus. Jesus manifestará o poder dele a teu favor. As promessas que ele te fez, que é para aqui, para a terra, vão ser cumpridas na terra, se tu não se desviar do caminho. Mas há muitas promessas que ele te fez te aguardando na glória, tu só vai contemplar se tu for fiel até a morte. Aí olha que o profeta Malaquias continua dizendo. Acompanha comigo o verso 4. Agora Malaquias 4, versículo 4, dando continuidade. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, o qual são os estatutos e juízos. Sem guardar a lei de Deus, tu não serás arrebatado. Igreja do Deus vivo, guarda a palavra do Deus vivo. E palavra do Deus vivo é tudo que sai da boca de Deus. Vamos lá. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quem é esse profeta Elias que Malaquias está profetizando que Deus está dizendo que enviaria? Se Elias já veio. Primeira Reis não fala de Elias? Elias já veio, Elias não foi arrebatado numa carruagem de fogo? Quem partiu dessa terra? Elias partiu da terra. Quando ele diz que envia o profeta Elias, está se referindo a quem? João Batista, que viria no mesmo caráter de Elias. É um caráter espiritual, ministerial. Se algum lunático atormentado por espírito maligno se intitular como Elias, meu querido, é mais uma chacota nas mãos de Satanás. Porque aqui está profetizado que é João Batista que veio no mesmo caráter de Elias. E se você passar as páginas da tua Bíblia aqui, ó, um pouquinho mais para frente, e abrir no Evangelho de Mateus, aleluia. Abre no capítulo 3, Evangelho de Mateus, capítulo 3, olha o cumprimento da profecia aí, olha o que diz. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e todas as províncias adjacentes ao Jordão, e eram por ele batizadas no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi pros frutos dignos de
arrependimento. A primeira porta de entrada no reino de Deus se chama arrependimento. Se você não se arrepender da tua vida, nas práticas do mundo, você não tem como entrar no reino de Deus, no reino dos céus. João Batista abriu a boca, o caráter do ministério de João Batista, um caráter restaurador, que é o mesmo caráter que está com a igreja do Deus vivo. Esse caráter veio trazendo o quê? Arrependei-vos, arrependimento. Vamos lá. Arrependei-vos, daqui João Batista profetizou dizendo: arrependei-vos, produzi pois frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também agora está posto o machado à raiz das árvores, com no plural, das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Olha o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá. Ele limpará sua eira e recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então aqui João Batista veio. No mesmo caráter de Elias, veio João Batista. Pregando o quê? Arrependimento. Qual é a mensagem dos últimos dias que a igreja vai continuar pregando na face da terra? Arrependimento. Mas arrependimento do quê? Arrependei-vos de tudo aquilo que você sabe que aborrece, desagrada e entristece a Deus. Arrepende. Arrependei-vos. Quem ama a Deus aborrece todo falso caminho. Tudo aquilo que é contrário ao Espírito Santo de Deus, você rejeita, você reprova e você não aceita para a tua vida. Então o sol da justiça, como Malaquias profetizou, vai brilhar sobre a igreja do Deus vivo, que vai representar a salvação, o dia do Senhor, aquele dia terrível que arderá como fogo, um dia glorioso, o dia que vem, o dia da igreja passar rompendo as regiões celestiais, das potências do céu se abalarem. Para esse dia chegar na tua vida, você participar desse dia, arrepende-te. Arrepende-te de tudo aquilo que tu sabe que entristece o Espírito Santo de Deus, porque Elias já veio uma vez pregando lá em Israel arrependimento e restauração. Aí vem João Batista no Novo Testamento, no mesmo caráter de Elias, pregando o quê? Arrependimento e restauração. Olha o que o Espírito de Deus te diz nesse dia. Para a tua vida estar restaurada. O que é estar restaurado? Que muita gente fala sobre restauração e não sabe o que significa restauração. Restaurar é tornar da forma aquilo que um dia teve e que depois ficou danificado. Você está restaurando, você está tornando da forma aquilo que foi danificado. O pecado arrebenta com a vida do homem. O arrependimento vem o perdão de Deus que restaura a vida do homem. Então arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho de Jesus. Tem muitos falsos evangelhos aí fora. Não dá ouvido a eles. O Evangelho verdadeiro é o Evangelho de Jesus. Tem muita gente pregando o seu próprio Evangelho. E como Paulo fala em Gálatas 1, são anátema, são malditos e estão botando outros debaixo de maldição. O Evangelho que devemos seguir, pregar e obedecer é o Evangelho de Jesus. Não esses evangelhos anunciados aí fora, nem muito menos na televisão. É o Evangelho de Jesus, que no caráter que ele começa a ser iniciado na vida do ser humano é através do arrependimento. Você vê que depois que João Batista prega arrependimento, aparece Jesus no cenário pregando também o quê? Arrependimento. Sem arrependimento não tem como entrar no reino de Deus. E não estando no reino de Deus, você não é igreja do Deus vivo. E obviamente não sendo igreja do Deus vivo, quando a trombeta do arrebatamento soar, a pessoa vai ficar. Vai ficar. E ai daqueles que ficarem, vão chorar lágrima de sangue, vai ser triste. Muitos vão ficar por causa do pai, por causa da mãe. Jesus disse, aquele que amar pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Outros vão ficar por causa do marido, outra vai ficar por causa da esposa, por causa de filho, de filha, de trabalho. Outros vão ficar por causa dos bens materiais. Lembra do jovem rico? Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Eu tenho muitos bens, gente, eu tenho que curtir a vida, eu sou novo, eu tenho muito dinheiro, eu não tenho tempo de pegar, repartir entre os pobres, seguir a Jesus. Eu tenho que curtir o mundo.
Igreja é coisa para velho. Mentalidade dos jovens dominado pelo diabo lá do lado de fora do reino de Deus. Mas na hora do arrebatamento, esses mesmos jovens vão olhar para toda a sua riqueza e vão chorar lágrimas de sangue. Aí eles vão entender que a maior riqueza que um ser humano pode ter é o conhecimento da palavra de Deus e as suas leis implantadas no seu coração com a moradia do Espírito Santo. Não tem riqueza maior que essa. Então esconde essa palavra dentro do teu coração, que o Espírito Santo te dê vida por ela e que você se lembre, o arrebatamento da igreja está às portas. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra, a Ele seja toda a glória, em nome de Jesus. Amém.